Olá, seja bem-vindo ao Relato Entre Linhas. Eu sou o Michel e aqui você encontra histórias que vão muito além da superfície. Tramas baseadas em dilemas reais, onde justiça e silêncio caminham lado a lado até alguém decidir romper o ciclo. Hoje você vai conhecer a história da Camila Santa Cruz, uma agente veterana que viu sua carreira ruir após ser exposta e presa sem provas. Ela foi filmada, humilhada e descartada, mas ninguém esperava que ela voltasse. E quando voltou, foi para comandar quem tentou destruí-la. Por trás de cada acusação havia uma cortina de corrupção, e Camila estava disposta a rasgar cada camada, mesmo que isso a colocasse no centro de um sistema que não queria ser exposta. Quantas vezes alguém é traído por quem ajudou a subir? E quantas dessas pessoas voltam por cima com mais força? Camila Santa Cruz não apenas voltou, ela voltou para mandar. Porque às vezes a injustiça se transforma em combustível. E a pergunta que fica é: você suportaria ser humilhado em público por um erro que não cometeu? E se sua única chance de justiça fosse se sentar diante daqueles que te destruíram, como sua chefe? A maioria não aguentaria, mas Camila não era como a maioria. Ela tinha nervos de aço e uma memória longa. Tudo começou em uma manhã, abafada de terça-feira. O relógio marcava 10h42 quando a porta metálica da oficina se escancarou. 4 oficiais fardados, liderados por ninguém menos que o tenente Rivas Delgado, o mesmo homem que anos antes a orientara no campo de tiro, entraram como se estivessem encenando uma peça. Mãos firmes em seus braços, olhares frios, e o anúncio em voz alta que ecoou como sentença: Camila Santa Cruz, você está presa por violação de evidência, obstrução de justiça e abuso de autoridade, sem direito à fiança, sem explicações, nenhuma palavra foi dita por ela. Nenhuma reação exagerada. Apenas o silêncio cortante de quem já entendeu que o mundo às vezes decide virar as costas. Ela apenas olhou para Rivas. O sorriso mal contido no rosto dele queimava mais do que qualquer algema. Então, sentou-se calmamente com as mãos estendidas. O corredor até o carro da polícia parecia interminável. Passaram pelo 9º distrito de São Pedro, como se ela fosse uma criminosa qualquer. Câmeras, repórteres, curiosos. Todos queriam ver a queda da mulher que ousou denunciar. Suas conquistas, ignoradas. 21 anos de serviço limpo, sem manchas, sem processos. Nada disso importava agora. Camila entrou no carro da polícia em silêncio. A multidão gritava, especulava. É verdade que você desviou provas? Perguntavam. Ela não respondeu. Sabia que aquilo não era justiça. Era uma mensagem. Dentro da sala de evidências, o tenente Rivas se aproximou quebrando todos os protocolos. O hálito forte de café e amargura quase encostava em seu rosto. Você devia ter ficado quieta, Santa Cruz. Olha para você agora. Ela não recuou, nem piscou. Nunca tive medo do escuro. Respondeu. Eu o conheço melhor do que você, disse Camila, com firmeza contida. Rivas não respondeu, mas o sangue no seu nariz já disse tudo. Na delegacia, flashes de câmeras estouravam como tiros. Ela foi levada para uma sala de guarda e deixada ali por 6 horas. Nenhuma acusação formal, nenhum mandado visível, apenas a humilhação pública e o silêncio programado. Se essa história te tocou de alguma forma, considere apoiar o nosso canal. Você pode contribuir com LivePix ou escolher algum dos serviços disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Cada apoio faz diferença, para que a gente continue trazendo histórias que provocam, informam e inspiram. Ramiro Lázaro, seu advogado, só foi autorizado a entrar após 4 horas, deliberadamente atrasado. Deram tempo suficiente para os jornais estourarem a manchete e os fofoqueiros fazerem o estrago, ele disse, jogando-se na cadeira de metal ao lado dela. Seu arquivo foi selado, e o mais estranho, isso nem passou pelas mãos da corregedoria, veio direto do topo do distrito. Camila expirou longa, sem raiva, apenas com a certeza de que estava certa. Você acha que foi Rivas? Perguntou. Ele e outros, respondeu Ramiro. É um movimento coordenado.
Eles estão escondendo algo e têm medo que você revele. Ela já suspeitava. Arquivos desaparecendo, casos desviados sem justificativa, relatórios de evidência sendo editados. Quando questionava, era chamada de paranoica. Mas agora estava claro. Perguntar virou ameaça. Dizer a verdade. Um risco calculado demais para os que estavam no controle. 6 horas depois, ela foi liberada. Nenhuma acusação oficial. Apenas um papel marcando revisão pendente e olhares atravessados por todo o 9º distrito, como se ela fosse um vírus que precisava ser contido. Ela saiu sem olhar para trás, mas com um único gesto de resistência. Pegou o celular e, de um banco de praça, fez uma ligação. "Está na hora de conversarmos", disse a voz do outro lado. "E eu quero tudo na mesa." A ligação foi para o prefeito, mas depois disso Camila sumiu. Nenhuma postagem, nenhuma mensagem. Não atendeu Ramiro, nem amigos, nem colegas. O silêncio dela deixou o 9º distrito aliviado. Rivas Delgado foi visto na sala de descanso gargalhando. "Talvez ela finalmente tenha percebido que nunca foi uma de nós", gritou com a boca cheia de donut. As risadas vieram. Não por graça, mas por medo. O capitão Ernesto Valcárcel, que assinou a ordem de prisão, disse estar apenas cumprindo o protocolo. Mas todos sabiam dos favores que ele colecionava e de como sua ascensão vinha empurrada por silêncios comprados. Camila foi uma das poucas que ousou perguntar o porquê. Com ela fora do caminho, o clima mudou. Menos tensão, menos fiscalização. Arquivos deixaram de ser checados. Ordens passaram sem revisão. A equipe de Rivas ficou mais ousada. Começaram a intimidar novatos, errar relatórios, falhar entrevistas. Detalhes pequenos, imperceptíveis ao público. Mas Camila sempre via. Agora, ninguém preenchia esse papel. E era exatamente isso que eles queriam. Fora da delegacia, rumores surgiram. Um barista jurava ter ouvido 2 funcionários da prefeitura falando sobre um encontro secreto na Câmara da cidade. Alguém mencionou envolvimento federal. Outro dizia ter visto Camila em Salem, entrando no Departamento de Justiça Criminal. Ninguém conseguia confirmar nada, mas o sussurro bastava para plantar incerteza. Detetive Solange Fierro não ria como os outros. Trabalhara com Camila por 3 anos. Sabia como ela era meticulosa, incorruptível. E algo nela dizia que tudo aquilo não estava certo. Numa tarde nublada, Solange encontrou Rivas vasculhando sua mesa. "Não sabia que isso era da sua alçada", disse ela, tirando a pasta de suas mãos. "Não é", respondeu ele, sorrindo devagar. "Mas o informante pediu por mim." "O depoente pediu por mim", rebateu Solange firme. Rivas a encarou. "Cuidado, Fierro, você não quer acabar como Santa Cruz?" Ela não respondeu. Apenas pegou o arquivo e saiu, mas o estômago embrulhou. Naquela noite, ao chegar em casa, abriu o último e-mail arquivado de Camila, enviado 2 dias antes da prisão. Leu e releu a mensagem curta. "Se algo acontecer, não confie em Rivas. Olhe mais fundo no caso Langford." Solange fechou o laptop devagar. Pela primeira vez, sentiu o peso do que estava envolvida. O caso Langford era apenas a ponta. O que parecia uma simples overdose escondia buracos demais para alguém como Camila ignorar. A linha do tempo era falha. As testemunhas se contradiziam. E a cadeia de evidências, quebrada. Na época, Solange Fierro não enxergava com clareza. Tinha deixado o caso de lado como os demais. Mas agora, revendo cada detalhe, ela sentia o incômodo crescer. Camila, por outro lado, não parou, assinou um nome novo. Se mudou para Corvallis, nenhuma selfie, nenhum documento oficial, só silêncio e estratégia. Ela não estava fugindo, estava rastreando. Contou com a ajuda de uma firma de tecnologia que lhe devia um favor. Com eles, construiu um banco de dados paralelo com registros internos, acidentes omitidos,
investigações arquivadas à força e relatórios adulterados. Não era falha, era padrão. Certos nomes apareciam repetidamente. Rivas Delgado, oficial Kent Riddell, sargento Tomás Avery, capitão Ernesto Valcárcel. A teia estava traçada, força bruta usada sem justificativa, testemunhas coagidas, câmeras desligadas. Casos encerrados com velocidade incomum. 27 vítimas cruzavam os mesmos nomes. Algumas denúncias sumiram em menos de 24 horas. Outras, camufladas em camadas burocráticas que impediam rastreamento. Camila imprimiu os relatórios. Circulou datas, destacou conexões. Ela não estava mais interessada em limpar seu nome. Queria desmantelar o sistema que protegia os piores. Enquanto isso, no 9º distrito, o clima era de celebração. A ausência dela foi interpretada como derrota. A equipe de Rivas planejava um brinde de alívio na sexta à noite. Riram, comentaram que ela tinha desistido. Até o capitão Valcárcel apareceu de jeans e camisa aberta, como se fosse uma confraternização de promoção. Mas em um prédio discreto à beira do rio, Camila tinha outra conversa. A prefeita Ellen Trujillo conhecia Camila havia anos. Nunca foram próximas, mas havia respeito. Sabia do que ela era capaz. Quando Camila ligou e pediu apenas 10 minutos, Helen cancelou tudo. Em minutos, a sala estava tomada por fotos, documentos, relatórios marcados à mão. Uma jovem com hematomas nos joelhos. O boletim dizia que não precisava de acompanhamento. Um vídeo de bodycam interrompido segundos antes de uma abordagem agressiva. Todos os documentos estavam cruzados, coloridos por categorias. Força excessiva, sumiço de provas, manipulação de investigações. Tudo isso? Helen perguntou, olhos varrendo as folhas. Esses são apenas os que consegui comprovar, respondeu Camila. E os outros? Muitos nunca chegaram até você. Foram bloqueados antes. Helen esfregou o rosto, em silêncio. Você quer abrir a investigação? Perguntou. Não. Quero acesso total. Os arquivos, os registros, a liberdade de agir por dentro. Me dá autonomia e eu limpo o departamento. Helen sabia o risco. Mas também sabia que se havia alguém capaz de fazer aquilo sem manchar o processo, era Camila. 3 dias depois, um acordo foi selado. O Conselho da cidade aprovou, sem alarde, uma supervisão interna com aval federal. Camila Santa Cruz foi reintegrada, não como oficial comum, mas como comandante interna, com autoridade para investigar condutas e acessar todos os arquivos do 9º distrito. Nenhuma coletiva, nenhuma manchete, apenas um contrato, uma nova função e um alvo nas costas. Enquanto isso, Rivas e sua equipe achavam que tinham vencido. Os processos contra Camila haviam sido anulados, mas para eles era apenas mais uma tecnicalidade. Planejaram bebidas, chamaram de caçada às bruxas encerrada. Solange não foi. Passou a semana revisando arquivos do caso Langford. Algo chamava a atenção. Oficial Kent Riddell foi o primeiro a chegar na cena, mas não havia nenhuma gravação da bodycam anexada ao processo. O relatório dizia que a câmera havia sido ativada por 7 minutos, mas nenhum vídeo foi entregue. Ela pediu uma verificação técnica, depois respirou fundo e digitou o endereço de Camila. Escreveu um e-mail. Simples, direto. Verifiquei os dados. A câmera de Riddell estava ligada, mas o arquivo não foi enviado. Já solicitei ao setor de tecnologia. Se estiver certa, temos um novo fio. Depois clicou em enviar. Não havia mais volta. Solange não sabia se Camila leria, mas escreveu mesmo assim. Eu acredito em você. Há mais por trás do caso Langford. Posso provar. Me deixe ajudar. A resposta veio em 20 minutos. Curta, objetiva. Encontre-me domingo, lugar neutro, e venha sozinha. A localização. Uma biblioteca abandonada no lado oeste da cidade.
Estava desativada há 2 anos. O risco era alto, mas Solange chegou antes da hora. As mãos tremiam, o coração acelerado. Quando entrou, Camila já estava lá, sentada entre pilhas de documentos, focada. Ao vê-la, sorriu. Não como alguém movida por revanche, mas como quem, pela primeira vez, podia confiar em alguém de dentro. Ficaram ali por quase 2 horas. Solange trouxe relatórios, registros de ponto, inconsistências que havia catalogado nos últimos dias. Camila espalhou mapas, conexões, arquivos antigos com anotações próprias. O que encontraram não era falha. Era um sistema ocultando rastros há pelo menos 7 anos. Enquanto isso, no 9º distrito, o clima era outro. O dia começava como qualquer outro. Café ruim, piadas velhas e Rivas no centro da sala, agindo como se o mundo girasse ao redor dele. Até que as portas se abriram. Era a pré-audiência de um caso técnico, uma formalidade para arquivar definitivamente o processo contra Camila. Rivas entrou com o capitão Valcárcel e 2 oficiais de sua confiança. Solange estava no fundo da sala, atenta. O inesperado entrou atrás do representante federal, Camila Santa Cruz. Camiseta preta, postura ereta e um distintivo novo no peito. Ela não disse uma palavra, apenas caminhou até a bancada do juiz e entregou um envelope selado. O juiz leu, ajustou os óculos, depois encarou a sala. Deixe o registro mostrar que desde esta manhã, Camila Santa Cruz foi nomeada oficialmente como comandante de ações internas sob autoridade federal, com jurisdição sobre o 9º distrito. O ar da sala mudou. O murmúrio se espalhou em segundos. O capitão Valcárcel tentou protestar. Isso não foi comunicado ao departamento. O juiz mal levantou os olhos. Porque essa decisão não passou por vocês. É ordem direta da prefeita e do DOJ. Camila não está aqui como acusada. Está aqui para iniciar a supervisão dos oficiais deste distrito. Rivas congelou. Valcárcel empalideceu. Camila olhou ao redor com calma, os olhos percorrendo os mesmos rostos que semanas antes a arrastaram algemada pelo corredor. Caminhou entre eles, cabeça erguida. Bom dia, disse. Estou ansiosa para trabalhar com cada um de vocês. Sua voz firme preencheu o espaço. A partir de hoje, todos os registros de reclamações internas, revisões e investigações ligadas a este distrito passam por mim. Confio que toda a documentação estará em ordem. Ninguém respondeu, nem mesmo um sussurro. O silêncio era tenso, pesado. Camila permaneceu firme. Enquanto o juiz dava sequência ao depoimento do dia, Rivas parecia outro. Sentado, sem reação, sem saber onde colocar as mãos. Sua voz falhou, a pose habitual sumira. E Solange observava tudo. No fim da sessão, Camila saiu sozinha. Solange a seguiu. Você podia ter me avisado, disse, quase sussurrando. Não podia, não até estar garantido. Eles vão entrar em pânico. Camila assentiu. É disso. Que preciso. É aí que começam a errar. Mais tarde, de volta ao precinto, o clima era outro. Portas batendo, vozes nervosas nos corredores, telefones eram desbloqueados e apagados. As telas dos computadores se apagavam quando Camila passava. O capitão Valcárcel chamou uma reunião. Sua voz vacilava mais do que gostaria. Este departamento me funciona com base em confiança e disciplina, disse, evitando olhar para Camila. Vamos manter a postura durante essa transição. Ninguém respondeu, ninguém sorriu. Mais tarde, Camila entrou no escritório improvisado que lhe foi destinado. Uma sala esquecida, sem janelas, com luz fraca e cheiro de papel velho. Ela trouxe sua própria lâmpada, sua cadeira. Na mesa, uma citação colada com fita. Se eles tiveram medo de fazer isso na sua frente, é porque sabiam que era errado. Puxou a primeira pilha de arquivos. 10 casos. Todos marcados como inativos. Todos
com nomes já destacados em sua investigação. Fez cópias, ligou para Solange. Amanhã, disse, começamos as entrevistas. Antes que o dia acabasse, um policial deixou o 9º distrito mais cedo e foi direto à casa de Halden. O aviso era simples. Direto Halden estava parado na janela da sua casa em West Eugene, segurando um saco de gelo no rosto e observando os faróis dos carros passarem. Como se um deles fosse trazer uma saída. Ele não dizia quase nada desde o que aconteceu na audiência, nem para a esposa, nem para o capitão Valcárcel, nem para o próprio advogado. Agora alguém batia à porta. Kent Riddle entrou rápido, fechando a porta atrás de si. Nervoso, quase sem ar. Ela pegou o arquivo, Brent, disse. Langford. Está com ela agora. Halden permaneceu parado, olhos fixos na rua. E Rowe? Perguntou. Tá ajudando. Elas têm os antigos logs da divisão de tecnologia também. Halden apertou o saco de gelo até estourar uma costura lateral. Droga. Riddle deu um passo à frente, inquieto. Precisamos fazer alguma coisa. Ainda não, respondeu Halden. Se agirmos agora, vão sentir o cheiro de desespero. Precisamos parecer no controle, mas ele não estava. A sujeira subia pelas costas, arranhando sua garganta. Na manhã seguinte, Camila chegou cedo. Mais cedo que todos. Entrou pela porta lateral, atravessou a sala de descanso. 3 oficiais calaram-se assim que ela passou. A simples presença dela mudava a energia do lugar. Risos evaporavam, vozes se apagavam. Ela colou uma folha grande no quadro da recepção. Entrevistas internas mandatórias. Primeira semana. Kent Riddle, Sherry Ames, Leighton Vostek, Brent Halden, assinatura obrigatória. Sem desculpas, às 9 da manhã, o prédio inteiro parecia vibrar em silêncio, como se esperassem que algo explodisse. O primeiro a entrar foi Riddle. Camila o conduziu até a sala. Fechou a porta com calma. Ofereceu água. Ele recusou. Vamos falar sobre 12 de março. Cena Langford. Sua câmera corporal esteve ativa por 7 minutos. Onde está o vídeo? Riddle hesitou. Eu não sei. Devia ter sido enviado automaticamente. Não foi. Talvez foi erro do técnico. Eu não soube mais depois disso. Camila cruzou os dedos sem levantar a voz. Você tem uma chance. Só uma. Se eu descobrir que houve omissão intencional, nenhum distintivo vai te proteger. Riddle engoliu seco. Os olhos tremiam. Langford. Ele estava vivo quando cheguei. Respirando. Eu avisei, mas Halden disse para não gravar. O que ele disse exatamente? Que aquilo complicaria, que o cara era um inútil. E mandou eu deletar o vídeo. Camila fez uma anotação. Você está disposto a repetir isso oficialmente? Sim, ela o dispensou sem outra palavra. Naquela noite, digitou o relatório, transcreveu o depoimento, enviou cópia ao representante federal. Não bastava para ordens de prisão, mas era suficiente para avisar Halden de que o cerco fechava. Em casa, Halden estava em ruína, sem sono, sem apetite. Fazia ligações para ex-colegas, buscando brechas legais, tentando descobrir se ainda havia alguma proteção possível. Mas era tarde. Os muros estavam desabando de dentro. Um jovem patrulheiro, Darnell Coates, deixou discretamente um pendrive sobre a mesa de Camila. Sem bilhete, sem explicação. Dentro, um áudio gravado 2 anos antes. Halden ameaçava uma testemunha. Fora do protocolo, fora da lei. Nada disso havia sido reportado. Camila ouviu o arquivo várias vezes. Aquilo não era mais suposição. Era prova concreta. E ela sabia que, a partir dali, o jogo mudava de nível. Na manhã seguinte, algo estranho a aguardava. O carro oficial enviado pelo governo estava com o farol traseiro destruído. Nenhuma câmera na rua, nenhuma nota. Apenas um recado silencioso. Ela não registrou ocorrência. Trocar o farol sozinha era sua resposta.
Chegou mais cedo ainda naquele dia. Revisou os próximos 3 nomes das entrevistas. Haldane estava agendado para a sexta. Ela o puxou para a quarta. Ela sabia. E ele também. A luz de freio quebrada não foi acidente. Era recado. Mas se a intenção era abalar Camila, quem mandou, subestimou o que movia aquela mulher. Às 21h10, a porta do escritório se abriu. Haldane entrou tentando parecer casual. Camisa polo, mãos nos bolsos, sorriso forçado no canto da boca. Sentou-se como se nada estivesse acontecendo. Você me tirou da minha escala por isso? Provocou. Camila nem levantou os olhos. Você foi realocado. Tarefas administrativas. Desde ontem. Ele riu breve. Então agora é uma missão pessoal? Camila deslizou um documento pela mesa. Um transcrito. Data: 9 de fevereiro de 2021. Nome: Olivia March. Essa conversa foi registrada fora de câmera. Você ofereceu favores em troca de silêncio. Haldane nem tocou no papel. Você realmente acredita que vai montar um caso com pedaços quebrados? Disse. Você não é mais policial. Só mais uma funcionária amarga com sede de controle. A voz de Camila permaneceu firme. Você ainda acha que está seguro porque tem gente encobrindo você, mas quando eles virarem as costas, você vai estar sozinho e vão virar. Haldane levantou. A arrogância começava a vacilar. Esqueceu o quão fácil foi te derrubar antes? Camila apenas respondeu. Seu erro foi ter me deixado levantar. Ele saiu batendo a porta. No minuto seguinte, Solange apareceu com 2 pastas Manila em mãos. Temos o fio que faltava, disse, deixando as pastas sobre a mesa. Uma dizia Avery, a outra Valcárcel. O sargento Tom Avery havia assinado 6 memorandos internos, que não batiam com os registros oficiais. Um deles descrevia uma prisão que nunca aconteceu, fabricado. E Valcárcel, a assinatura dele estava em todos os documentos. Eles sabiam, disse Solange. Eles estavam operando um sistema interno de proteção. Prisões omitidas, suspeitos desaparecendo sem registro. Isso não é um grupo desorganizado. É estrutura. Camila apoiou as mãos sobre a boca. Respirou fundo. Quantas pessoas sabiam? Pelo menos 6, talvez mais. Mas só 3 davam as ordens. Ambas sabiam os nomes. Rivas Delgado, Tom Avery, Ernesto Valcárcel. Dentro da delegacia, a pressão já mudava o ar. Rumores corriam entre as cópias e os armários. Riddell procurava advogado. 2 oficiais alegaram doença e não voltaram. Ninguém sorria nos corredores, nem cochichavam. Camila ficou até tarde. Imprimiu cada relatório, categorizou por cor e por ano. Junto de Solange, montou uma linha do tempo. Do primeiro caso estranho ao último, às 1h17 da madrugada, um número privado apareceu na tela do celular dela. Pare de cavar. Está fazendo inimigos. Ela virou o telefone para baixo. Já era tarde demais para ameaças. Mas o que veio depois não estava nos planos. E mudou tudo. Terça-feira, a ligação chegou às 7h32. Tem um civil ferido fora do distrito, disse a voz da central. Camila já estava no prédio. Solange apareceu correndo. É o Riddell. Está no estacionamento lateral. Tá ruim. Desceram. Juntas. O concreto ainda estava molhado da chuva. Riddell estava caído, encostado num bloco de cimento, rosto pálido, sangue escorrendo da boca. Uma costela exposta por uma pancada forte. Uma corrente com um pingente de espada quebrada estava na caída ao lado dele. Eles me avisaram, murmurou Riddell. Disseram para eu calar a boca. Camila se agachou, firme. Quem foi? Ele tentou focar. Tinha máscara, mas um deles tinha um bracelete dourado, igual ao do Avery. Ela trocou um olhar com Solange. Não precisavam dizer nada. O DOJ foi notificado em menos de 1 hora.
Agredir uma testemunha em investigação federal ativa já era grave. Fazer isso nos fundos da própria delegacia, o impacto foi imediato. Protocolos mudaram no mesmo dia. Códigos de acesso suspensos, identificações monitoradas, câmeras internas revisadas. A temperatura mudou. E não era só nos corredores, era no sistema inteiro. A prefeita Trujillo não fez questão de reuniões privadas. Ela quis uma audiência pública. Camila estava sentada no centro da sala de conferência, agora limpa, sem medalhas na parede. Só pilhas de relatórios impressos entre ela e os que antes comandavam aquele prédio. Aqui estão suas autorizações, disse ela, empurrando os papéis para o centro da mesa. Você aprovou prisões sem mandado, redirecionou registros internos. Ou você foi conivente, ou ignorou por escolha. Valcárcel tentou manter a postura, mas não havia mais segurança naquele uniforme. Você não faz ideia da pressão que esse departamento enfrenta. Cortes de verba, desconfiança da comunidade. Às vezes, a gente toma decisões para manter as coisas andando. Você não manteve nada em movimento, respondeu Camila. Você deixou pessoas vulneráveis nas mãos de quem devia protegê-las. Ele não discutiu, apenas abaixou os olhos. O acordo foi feito ali mesmo. Ele aceitaria cooperar, entregaria os demais envolvidos e, em troca, escaparia da prisão. Não, sairia limpo, mas escaparia de cair junto com os outros. Enquanto isso, Solange organizava os últimos detalhes. Todos os nomes ligados ao caso Langford, registros adulterados, imagens desaparecidas. Trabalharam a madrugada inteira. Na sexta-feira, antes do meio-dia, os mandados estavam prontos. Brent Halden foi tirado de dentro do carro enquanto mordia um sanduíche de pastrame, sem tempo de entender que o que ele tentou evitar estava ali. Em concreto, vestindo fardas federais. Ele não lutou. Apenas olhou ao redor, como se ainda esperasse que fosse algum tipo de blefe. Avery teve ainda menos sorte. Sua porta foi arrombada antes do amanhecer. Tentou correr. Não chegou nem ao portão. Mais 6 foram presos nas 24 horas seguintes. 2 patrulheiros, um supervisor, um assistente administrativo, todos ligados à rede. A notícia se espalhou em tempo real. Escândalo, traição, falha sistêmica. As manchetes vibravam como sirenes. Camila não apareceu em nenhuma entrevista. Não deu declarações. Estava ali, na quarta-feira, no mesmo prédio de onde foi expulsa. Só que agora, os caminhões do Estado levavam embora os que usaram farda para esconder crimes. Ela passou pelos corredores em silêncio, parando em frente à antiga sala do esquadrão. Abriu a porta. Alguns de vocês fizeram parte disso, disse, encarando rostos que evitavam os dela. Outros não. Mas todos deixaram acontecer. Silenciar fortaleceu. Ignorar deu espaço. Fez uma pausa. A voz não tremeu. De agora em diante, quem mentir está fora. Quem acobertar está fora. Quem abusar do distintivo não vai sair daqui. Impune. Promessa não ameaça. Mais tarde ela foi até onde nunca havia voltado, a prisão estadual, sem equipe, sem imprensa, apenas ela, com uma pasta no braço. Passou pelos corredores frios, pelas máquinas de venda e luzes fluorescentes até a área de visita. Aqui para ver Brent Halden, disse a agente. Foi conduzida sem perguntas. Halden estava atrás do vidro, mais magro, rosto abatido, joelho enfaixado, uniforme laranja. Não parecia mais um homem de controle, só mais um homem derrotado. Não achei que viria, disse ele. Não vim por você, respondeu Camila. Vim pela verdade. Acha que isso te faz heroína? Não. Ela olhou nos olhos dele. Só acho que você se torna o aviso. Ele se mexeu, inquieto. Você acha que fui o único? Não. Ela se inclinou levemente. Mas você foi quem mais gostou do que fazia. Halden soltou um riso curto. Triste. Você tinha tudo. Respeito, reputação. Podia ter sido capitã.
Para manter gente como você com poder? Não, obrigada. Ela bateu a folha contra o vidro. Todos os nomes, todas as provas. Eu guardo para nunca esquecer porque continuo voltando. Se levantou. Não olhou para trás. Lá fora, o céu já escurecia. O vento passava baixo, mas firme. No escritório, Solange a esperava com 2 xícaras de café e uma nova caixa de arquivos. Pronta para a segunda rodada? Camila respirou fundo. Ainda não, mas eu vou estar. Sentaram lado a lado, novos nomes, novas denúncias. O trabalho continuava. Mas agora fazia sentido de novo. Ela fixou uma foto de Langford no mural da sala. Abaixo escreveu: pergunte as perguntas, mesmo assim. Naquela noite, saiu da cidade. Sem destino, sem pressa. Pensou nas vítimas. Pensou na jovem recruta que um dia foi, e em como o peso da farda só é leve para quem nunca carrega o que ela representa. Alguns entram num prédio cheio de inimigos e fazem o que tem que ser feito. Ela fez, e isso foi o suficiente. E antes de sair, deixa aqui nos comentários. Você acha que Camila fez o certo ao enfrentar o sistema por dentro, mesmo sabendo que seria o alvo novamente?